sejam bem-vindos a mais um Podcast Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre. Eu sou Franciele Reis, presidente do Clube de Empresários, e hoje nós temos um convidado mais do que especial, o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Fran. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui e poder falar um pouquinho mais aí para os empresários, aqui para o Clube de Empresário Especial, que eu tenho um carinho, que me acolheu super bem. E tamo aí. Fábio, você já é um associado antigo nosso do clube, né? E hoje você tem alguns produtos na sua esteira, alguns serviços que você trabalha. E eu queria que você trouxesse para a gente o que hoje que você está trabalhando, que você está atuando, qual é o seu maior foco hoje? Hoje é uma boa pergunta. Hoje o nosso maior foco é alívio emocional para empresário, para gestor, para pequeno empresário, para o microempresário que está ali trabalhando sozinho, né? É ele as decisões, é ele quem paga a conta, ele muitas vezes está no operacional e é ele quem vai para casa lidar com a família e com todos os problemas do dia a dia. Não, e a gente sabe que quando a gente fala de microempresário, né, o pequeno empreendedor, nós fazemos todos os setores, né? Sim. O comercial, o setor de pagamento, o setor de cobrança, são todos os setores. E, de fato, isso sobrecarrega muito. Quando você não consegue ainda ter uma empresa já estruturada, com setores designados, isso traz uma sobrecarga muito. O que o alívio emocional traz de alívio para cada empresário ou para cada pessoa que precisa, porque todo mundo precisa de alívio hoje, né? Exato. Muito tem se visto no mercado as pessoas falar em resignificar, em dar um novo nome para alguma coisa, e na verdade as coisas elas continuam lá. Os traumas continuam, a vida corrida continua, a família com problema continua, a empresa com dívida, você não vai acordar amanhã e a sua conta não vai estar resignificada. Ela pena. vai continuar no vermelho. E nisso nasceu essa questão de como eu lido com esses problemas do dia a dia da melhor forma possível. Como eu vejo o saldo da conta vermelho e eu me mantenho bem, eu me mantenho no estado de presença para lidar com aquilo no meu dia a dia. E não fingir que nada está acontecendo. Como eu faço isso? É para isso que o alívio emocional ele chega. Que bacana. E como que funciona? É mais de uma sessão? É uma sessão só? Como que funciona o alívio? Hoje a gente tem programas express, né? Como a Noite do Alívio Emocional Imediato. Olha que forte essa promessa, né? Muito bom. E hoje nós conseguimos oferecer nesse produto de entrada, ou uma degustação, ou às vezes mesmo, a gente tem visto muitas pessoas que às vezes vão por curiosidade, né? Quando escutam isso, alívio emocional imediato. E às vezes eu tô ali com 30 pessoas, 50 pessoas, e cada um com seu problema, e como que esse cara vai fazer isso para aliviar todo mundo tratando, será que vai tratar um problema individual de cada um? Exatamente, uma dúvida, né? É uma dúvida. E existe toda uma guiança, todo um processo, né? Eu falo que não é terapia, né? Porque a gente tá ali em grupo, mas é terapêutico. É terapêutico. Então esse é um produto de entrada, onde a pessoa vai, ela entra, com 2 horas ela sai como se tivesse recebido a melhor massagem da vida dela. Eu já tive relatos, né? De pessoas que falaram, olha, Fábio, eu só tive esse mesmo tipo de acesso, esse mesmo tipo de paz quando eu fui consagrar ayahuasca, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, assim, realmente é muito forte. Não utilizamos nada além do seu corpo, da sua voz, que interessante, da sua respiração. Hoje eu acredito que a nossa cura, ela se encontra no nosso corpo. E eu fui muito, mas muito profundo nisso, fui buscar, eu chamo de tecnologia terapêutica, por quê? Porque nada é complicado, você não precisa ficar decorando as coisas para fazer, e o que você precisa é do seu corpo. Passando essa fase, Fábio, mas eu quero algo para mim, eu quero aqui me posicionar melhor na minha empresa, eu quero ter clareza, porque eu preciso tomar decisões. Se tem clareza, a gente não consegue, né? É igual um GPS sem destino. Você vai para onde? Você vai ficar rodando e não sai do lugar, né? Exatamente. E aí, hoje, as minhas sessões, o meu processo terapêutico, né, ele se encontra aí. O empresário, ele chega lá, muitas vezes,
emocionalmente abalado, ou ele chega exausto, ou ele chega com uma decisão, às vezes ele chega falando para mim, Fábio, eu não estou sabendo lidar com a minha empresa, hoje os meus funcionários estão assumindo por mim, então a gente tem esse primeiro impacto do alívio emocional, depois a gente tem a clareza para que ele se posicione melhor. Muito bom, porque às vezes o empresário ele até pensa em desistir, e às Sim. vezes é só respirar, descansar, né? O famoso colocar vírgula e não um ponto final na história. E às vezes muitas empresas, infelizmente, às vezes se acabam, né? Ali chega ao fim porque o empresário ele não conseguiu suportar o processo. E o processo é dolorido, né? Ele não tem clareza. Guarda isso aí que eu tenho... a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, tá? Eu falo que isso é clareza, Fran. Porque, assim, às vezes eu vejo empresário que às vezes eles já têm uma história de 5 anos, de 10 anos, e ele quer se livrar daquilo, mas na verdade ele não quer se livrar daquilo, ele quer se livrar da dor que aquilo tá causando a ele. É a mesma coisa da depressão. Quando a pessoa chega na depressão, ela quer se livrar da dor, ela não quer perder a vida, né? As pessoas eu lembro que há um tempo atrás fiz uma pesquisa sobre isso. As pessoas não querem tirar a vida. Quem às vezes comete suicídio, ela quer tirar a dor. E ali nessa questão do alívio é a mesma coisa. Então. Mesma coisa, muito bem colocado, tá? Essa questão do suicídio, a pessoa, ela tá num estado que a gente chama de desespero. Às vezes as pessoas utilizam essa palavra até de uma maneira muito... de qualquer jeito, né? E desespero é quando a gente se encontra em lugar nenhum. Nossa, interessante. Tá? É quando a gente se encontra em lugar nenhum. E aí, por estar nesse sufoco, aí acaba tomando atitudes erradas. Imagine uma empresa, um empresário que tem 5 anos de história, que já tem uma empresa consolidada. Depois, quando a gente faz a sessão do alívio, aí depois, numa outra oportunidade, quando a gente traz aquilo para a mesa e mostra tudo que ele construiu, a maioria dos empresários olham para aquilo como força e entende conscientemente que realmente é possível mudar, é possível ter outra atitude. Ou então ele entende, mas aí ele, na presença dele, ele entende que ele quer fazer uma transição de carreira, ele quer mudar, ele quer abrir outros negócios, mas de forma consciente, não de forma equivocada. Eu já tive, por exemplo, gente que chegou lá e falou, vou separar do meu marido hoje. E aí quando a gente trouxe aquele olhar, que eu falo que é um olhar de cima, né? Muita gente acha que se elevar, por exemplo, eu vou me elevar espiritualmente. Se elevar espiritualmente, às vezes precisa de algo religioso ou de uma meditação profunda. Não. Quando a gente está falando de elevação, imagine que você está num prédio, que você está aqui no centro da cidade e tem lá o prédio mais alto da cidade. É você subir naquele prédio e você poder olhar para aquilo tudo. Sem ter um passado, presente e futuro, é você olhar. Isso é o conceito de elevação. Muito bom. Eu acho que é por isso que às vezes quando a gente recebe conselhos, fala que a gente tem que ter conselhos, né? E uma terapia é para isso, porque é uma pessoa de fora que ela consegue enxergar a situação como um todo. Quem está envolvido só enxerga a dor, só enxerga aquele momento. E aí as decisões acabam não tendo clareza. Por quê? Porque você está como se estivesse com os olhos tapados e você conseguisse enxergar somente a dor daquele momento e não consegue enxergar com clareza. Então isso é fundamental, Fábio. Duas coisas importantes aí nessa sua fala que eu gostaria de clarear. Primeiro, eu não faço nada. É a pessoa. Olha. Eu uso os meus métodos, eu não dou conselho. Que interessante. Eu acredito muito, eu acredito piamente nisso. Que você, com seus problemas, com seus traumas, você consegue se resolver. Eu sou uma ferramenta. Ponto. A partir do momento que eu me coloco diferente de você, eu não consigo te ajudar. Porque eu vou estar numa posição superior. O fato de eu conhecer um pouco mais ferramenta XYZ, não determina que eu sou melhor ou pior que você. Determina que a gente vai junto. Eu te levo para olhar lá de cima. Mas quem vai olhar e quem vai tomar a decisão é você. Independente se na minha moral ou no meu ver aquilo é certo ou errado, para mim pouco importa. Porque o importante para mim é eu segurar na sua mão e ir junto contigo para a decisão que você vai tomar.
Entende? Faz sentido isso? Muito sentido, muito sentido. Muito. Eu não tô aqui como um guia espiritual, um guru, alguém que vai te dar um caminho. Não, eu tô aqui para te ajudar. Mas eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente está, às vezes, imerso em algum problema, em alguma dificuldade, a gente não consegue sair dali sozinho, você não consegue ter clareza, entendeu? É como se você ficasse num quarto escuro, sem acender a luz e, tipo, você tem que ficar buscando a saída, buscando, buscando. Então, quando você tem alguém que pega na sua mão e fala, vem por aqui que eu vou te ajudar, isso é fundamental. Eu acho que em todas as áreas na nossa vida, ter alguém para nos dar suporte, nos direcionar, é fundamental. Exatamente. É por isso que funciona tão bem. Porque é, esse pegar na mão e esse subir lá e mostrar e a pessoa ter aquela clareza muda tudo o jogo. Agora, a segunda coisa, Hum, e aí nisso, talvez aqui vai ser uma fala um pouco mais polêmica, né? Você hum, lembra que a gente subiu o prédio? sim. Muita gente gosta de ficar lá em cima. Hum. Só que a vida é aqui embaixo no caos. E é preciso que a gente aceite isso. E sobre isso, sobre essa aceitação, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também, tá? Que foi o gancho que você me deu lá no início do bate-papo. Quem tá lá em cima? Gurus, mestres, as pessoas aí religiosos, né? Por quê? Porque eles se acham superiores. E aí eles olham aquilo lá de cima e eles acham que aquilo ali não tem a ver muito com eles. Que eles já estão ascensionados, que eles já são mestres. Por eles saberem alguma coisa a mais, eles estão livres desse caos. Isso não é verdade, isso é uma mentira, tá? É uma mentira que eles próprios caem neles. Aí você vê grandes líderes religiosos cometendo atrocidades gigantescas Sim. porque eles acham que eles estão acima do bem e do mal. Quando a gente está acima do bem e do mal é porque significa que a gente está lá em cima, né? Lá naquele topo do prédio. Então, o meu trabalho é fazer que você suba lá, que você acesse essa informação, que essa informação ela tá em você. Essa informação ela não saiu, ela não tá no Pedro, no Chico, no Zezinho, ela tá contigo. E por que que as pessoas não conseguem acessar essa informação Por- sozinhos? Porque consegue, tá? Aí eu vou te dar algumas dicas como que você consegue acessar essa informação, essa paz. Primeiro, respiração, tá? Qual que é a nossa primeira formação? Lembra lá? Fecundou, óvulo, espermatozoide. Qual que é a nossa primeira formação de corpo? Qual que é? É o pulmão? Não, é o coração, não é? Não é o coração. Não? É o nosso sistema nervoso autônomo. Olha, E hoje já, por muito tempo, demorou-se muito tempo para ter algo científico, né? Acho que foi em 2014 que nós tivemos essa informação comprovada cientificamente, que a gente consegue controlar o nosso sistema nervoso através da nossa respiração. olha que interessante. Por isso que as respirações ajudam tanto. Por isso que você vê jogador de futebol, às vezes, um atleta de alta performance, ele. Vamos fazer uma experiência. Só uma respiração, Fran. Descruza os braços. Quando você cruza o braço, e às vezes a gente vai em algum lugar, as pessoas falam, descruza o braço. Aí às vezes as pessoas interpretam até aquilo como algo espiritual, algo de outro mundo. Não, é porque quando a gente fica com o braço ou perna cruzada, tem um nervo aqui que a gente impede. Olha, A gente impede o fluxo de sangue para o cérebro. E aí você não consegue ter o relaxamento inteiro, entende? por isso que sempre pedem em sessões terapêuticas, né, de relaxamento para isso. Isso, porque a gente tem aqui o nosso diafragma, e se você tá com aqui cruzado, você impede o fluxo de sangue, e às vezes você tem até dor de cabeça. Já saiu de algum evento terapêutico, ou às vezes até de igreja, de algum lugar que você fala, putz, mas me deu uma dor de cabeça Já, depois? já. É por causa disso. Ou você ficou tensa, ou você tensionou as mãos, e aí você impede, o diafragma aqui impede a passagem de fluxo, por vasoconstrição, você tem uma cefaleia, você tem uma dor de cabeça, tá? Nossa, que Simples interessante. assim. Aí a galera fala que é pra descruzar o braço para energia. É energético também, para quem acredita, tá? Uhum. Vamos lá, ó. Quer ver, ó? 1, 2, 3. Respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca lentamente. Agora a gente vai fazer diferente. Em vez de você fazer o biquinho, você vai soltar o máximo da sua mandíbula. Quer ver?
Aumentou seu estado de presença? Aumentou. É muito diferente. É muito Em diferente. 3 segundos. E eu tenho usado essa técnica de respiração que eu aprendi com a Anne. A Anne usa muita técnica de respiração. Sempre, por exemplo, às vezes eu estou num dia caótico, uma reunião atrás da outra, que não sei o que, entre o intervalo de uma reunião e outra, ali 5 minutos, eu faço uma técnica de respiração, ali 2, 3 minutos eu já consigo estar melhor para a próxima reunião. Às vezes, quando eu estou, isso tem me ajudado até em crise de ansiedade. Às vezes eu estou no meio de uma crise, eu faço uma meditação, eu gosto muito de meditação guiada. 6 minutos, 5 minutos, eu já consigo estar melhor para conseguir lidar com as coisas do meu dia. Isso que você falou, eu acho que é importantíssimo, Fábio. As pessoas às vezes querem uma solução para a vida delas. Como se fosse procurar um processo e o saldo bancário da conta dela depois fosse ficar positivo. E eu aprendi que eu não preciso ter essa solução, eu preciso estar bem para conseguir lidar com os problemas. Muito bem. E quando eu busco cada uma dessas técnicas, é para me ajudar, para que eu esteja bem. E essas técnicas da respiração eu conheço poucas, tá? Acho que sim, muito poucas. Mas pouco que eu conheço já tem me ajudado. Ótimo. Desculpa. Bom, você, Fran, você já tá num degrau acima da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não vai conseguir meditar no momento de crise de ansiedade. Aí a gente tem mecanismos da gente, entre aspas, né, enganar o nosso corpo. É como se a gente entrasse num transe sem a gente precisar de toda aquela alegoria da hipnose, nada daquilo, tá? O transe é inerente do ser humano e ele vem lá de trás. Então você imagina que hoje a gente tem técnica que a gente engana o nosso corpo, que a gente fala que o nosso corpo entra em hiperfluxo. Por quê? Porque lembra o computador quando você bota um monte de coisa para ele fazer, ele dá tela azul? Lembro. Assim também é o nosso corpo. A gente engana da tela azul e a gente nem sabe o que estava causando mais ansiedade. Hoje a gente tem técnicas, por isso que a gente fala que são tecnologias terapêuticas. Porque eu uso tecnologia da respiração, né, que são hoje a gente conhece como breathwork. Inclusive é uma das terapias que mais cresce no mundo, porque é simples, fácil, acessível, qualquer um pode ter acesso, tá? Exatamente. Você pode fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, tá? E aí você tem tipos de respiração, né? Como o suspiro fisiológico, por exemplo, que é uma técnica para você acalmar imediatamente a questão da ansiedade, tá? Aí você tem respiração coerente, que é quando você precisa de um nível de concentração. Aí você vai tendo várias técnicas. Só que o meu trabalho ele não para na respiração. A respiração é só o início. Hoje a gente tem ferramentas profundas que a gente consegue desbloquear alguma coisa que você quer muito ou que você repete padrão. Tudo isso a gente consegue através da técnica do alívio emocional. Porque a respiração, e aí depois a gente vem com essa questão da limpeza de crença, ou desse desbloqueio, entende? A gente vem. Por quê? Porque você... imagine, vou explicar rapidamente como que funciona aqui. A primeira parte você já entendeu, que é o respiro. É você estar presente. Estado de presença. Você estando presente, eu não preciso ficar sugestionando o que você vai fazer. Quando você está presente, você sabe o que você vai fazer. Você tem a sua inteligência consciente, você tem o seu inconsciente, que lá tá traumas, lá tá um monte de coisa que a galera fala, mas lá também tem solução. E muita solução, por sinal. Interessante. Não é só o caos. Não, imagina. Claro que não. As suas forças estão no seu inconsciente também. Essa coisa de só trauma tá no inconsciente, isso aí é uma papagaiada. Com todo respeito a todo mundo que tá assistindo, tá? E você tem o seu eu superior. O eu superior, aí se você traz para uma matriz religiosa, vai ser olhado de uma forma, né? Vai ser olhado como o Espírito Santo. Se você traz ali para um conteúdo mais acadêmico, você tem Jung, né? Que trazia ali o self. O sexto sentido que o pessoal fala, mais energético, aí seria? Também, você tem esse conhecimento que às vezes você nem sabe de onde vem. Esse processo, ele está muito conectado com a intuição, por exemplo, sabe? As pessoas acreditam que a intuição, ela vem do nada. Isso também é uma mentira. Hoje existem estudos, tá?
Sabe quando você quer fazer algo, você está caminhando para algo e de repente vem uma intuição para você? Sim, já aconteceu muito. Perfeito. Esse é o processo da intuição. É um conhecimento que você já tem ele de alguma forma. Imagina que ele está fragmentado. Você tem ali várias peças de um quebra-cabeça. E quando você forma essas imagens e você está indo para aquilo, é que vem a intuição. Muito bom. Tá? Aí você tem um outro processo, que aí eu chamo de processo de revelação. Que aí é uma coisa que você não está fazendo, que você nem está conectado com aquilo, e de repente você recebe uma informação. Só que isso. No meio do nada, já aconteceu comigo também. Só que o que muda a revelação da intuição? A revelação é algo que vai mudar o mundo. Por exemplo, quando o Steve Jobs lá recebeu provavelmente o touch, a tela, aquilo é uma revelação. Para quem é religioso, quando Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, aquilo é uma revelação. É algo que vai impactar a humanidade, entende? Uau. Muda muito. Às vezes a pessoa acredita que ela recebeu uma revelação. Não, calma, você recebeu só uma intuição. Interessante. E essa intuição hoje, né? Hoje já existe aí muitos estudos também relacionados, e aí existem estudos que você vai olhar biológico, aí a galera da psicologia puxa para eles também, que é um campo de informação. E esse campo de informação, né? Aí tem uns que falam que é um campo genético, tem uns que falam que é um campo que está no ar, o outro que fala, se a gente for olhar de uma base mais de uma base mais científica, se você pega Lacan, que ele fala de toda a sua do seu arsenal cultural, enfim. Vem da psicanálise aí, ligada à psicanálise? Isso, que aí você vai ter a psicanálise, você tem a biologia, né? Uhum. Você tem estudos, tem um cientista muito famoso em inglês, que ele chama Rupert Sheldrake, que aí ele vai falar da teoria do campo morfogenético, e aí cada um... Mas tem a parte religiosa também, né? E tem a parte religiosa, exatamente. Quem tá certo, quem tá errado? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Porque quando você olha para as bases, todas elas vão chegar muito próximo desse conhecimento, por exemplo, conectado com a intuição. Desse campo que a gente acessa. A gente acessa essa informação. Ah, eu sou privilegiado? Não, você não é privilegiado. Essa informação está disponível para muita gente que estão ali, entre aspas, né, no campo vibratório, no mesmo campo vibratório. Aí está disponível. Quem pegar, pegou. E aí tem que elevar a vibração, eu já ouvi muito falar sobre isso também, de você elevar a vibração, se está com a vibração baixa, se está com a vibração alta, eu já ouvi muito isso. É real ou não? Eu vou te perguntar, eu vou te devolver com uma pergunta para a gente poder ilustrar de uma forma melhor. O que é vibração, Fran, nesse contexto que você me trouxe? Acho que é algo energético, algo que você não vê, um campo que você está ou que você deveria estar e você não consegue acessar. O que é energia? É algo que move a gente, o nosso campo. Perfeito. Vamos deixar o campo de lado, que aí a gente entra na questão mais esotérica. Tá. E vamos trabalhar só com energia. Energia, se a gente for na etimologia da palavra, é movimento. Perfeito? Perfeito. Quando o cliente chega lá na minha sala, eu falo, aqui está preparado energeticamente. O que eu quero dizer com aquilo? Que eu passei incenso, que eu defumei? O que eu quero dizer Água benta. com isso? O que eu quero dizer com isso? Que você teve vai ter um movimento ali, ou que você já teve algum movimento? Eu já tenho um movimento. Por exemplo, presta atenção nisso. E isso é uma sacada que me ajudou, mudou a minha vida. Quando eu coloco músicas boas ali para tocar, é um movimento positivo ou negativo? Positivo. Quando eu levo pessoas que têm uma energia, por exemplo, como ontem nós estávamos conversando, é um movimento positivo ou negativo? Positivo, tá. Quando o meu cliente chega, eu tô esperando ele com água, com fruta, é positivo ou negativo? Positivo. Então o que é energia? Movimento. São as ações que você tem ali. Exato. Não adianta você falar que eu tô vibrando energeticamente, desculpa o meu francês, mas a puta que pariu, e você não tá fazendo movimento. Você tá lá. Você não vai se conectar com nada. Com nada. Interessante isso, movimento, a ação.
Para quem é religioso, Deus está disponível o tempo todo. E você? Tá disponível ou tá lá? Exatamente. Muito perfeito. Entende? Muito bom, Fábio. A última... Estamos indo pro final? Sim, pode concluir. A última coisa para os empresários, para as empresárias. A tendência, e eu vejo muito empresário sofrer de ter febre. É muito sério isso. Quando a gente não aceita o que está acontecendo e quando a gente quer expulsar aquilo, a coisa fica maior. Quando a gente passa no momento, não é aceitação passiva, é a gente olhar para aquele momento que a gente está passando com respeito, olhar para aquilo verdadeiramente, sem querer correr daquilo, parece que as coisas se assentam. Aceitar. Famoso ditado, aceita que dói menos? Já ouvi isso? Já ouvi. É antigo isso. E eu posso falar isso, a gente poderia ficar aqui pelo menos mais umas 3 horas, porque tudo o que eu aplico com os clientes, nas minhas terapias, a gente aplica em casa. E nisso a gente pode falar de vários desafios que nós tivemos na nossa vida. Por exemplo, como é ser empresário e saber que você tem um tumor na cabeça? Como lida com isso, né? Como lida com isso? Como lida com um saldo negativo de 400 mil reais? Como lida? Como lida, Fábio? Como lida com uma transição de carreira chegando e aí coisas acontecendo? Às vezes problemas na família. Problema seríssimo na família. A gente enfrentou um câncer, por exemplo. Como lida com isso? Então eu posso te falar. O que eu ensino ou o que eu apresento para os clientes não são teorias que eu li em livro somente. É claro que a gente lê um livro. Sim. E eu tenho muitas formações, tá? Coach, PNL, constelação sistêmica, mas a minha maior formação chama-se vida. Uau. Sensacional. Sensacional. Eu acho que a gente conheceu um pouquinho do teu trabalho, que é incrível e com certeza tem muito mais a agregar. Já vamos marcar o próximo podcast seu, porque tem muita coisa aí para esclarecer. Eu acho que quando a gente tem clareza, a gente consegue guiar os nossos passos de forma melhor. Hoje, o que você me ensinou aqui já vai me ajudar no meu dia. Ai, que bom, fico feliz. Entendeu? Já vai fazer a diferença. Você fez a diferença no meu dia hoje. E eu quero te agradecer por isso. Muito obrigado. Então, assim, e sexta-feira, quem quiser fazer a diferença é só estar lá com a gente, né, Fábio? É só estar lá com a gente. A Fran, o Clube de Empresários, eles me deram um desafio e eu topei. Nós iremos fazer uma vivência em 1 hora. E eu te prometo alívio emocional em 1 hora ou menos. Tá bom, gente? Ó, sexta-feira, quem quiser saber mais, só contacta aqui a gente. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Conecta. Fábio, deixa sua rede social e seu contato para as pessoas acharem você. Ótimo. Fábio André 8x é o meu Instagram. Você vai me seguir lá. Ou então você me chama no WhatsApp 35997 359 9909 2807. Não esquece de curtir esse canal, não esquece de se inscrever na rede do Fábio também. Curte, compartilha e comenta aqui com a gente. Muito obrigada. Que seu dia fique 8 vezes melhor. Aê, obrigada.